Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Sabe aquele aparelho que você compra e pouco tempo depois do fim da garantia já começa a dar defeito? Ou aquele celular de última geração que se torna obsoleto pouco tempo depois de comprado porque lançaram um novo modelo? Isso tudo é culpa da obsolescência programada, uma estratégia capitalista para que as pessoas continuem consumindo. O problema é o grande lixo que vai se acumulando e pode trazer danos para o meio ambiente. O Horizonte Debate está só começando, não saia daí. Recebo no estúdio hoje o economista e professor do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, Sérgio Bicham, o coordenador do curso de Design de Produto da UENG, Paulo Miranda, e o químico e diretor da Emily Reciclagem de Eletrônicos, Ricardo Newton Pinto Vieira. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre obsolescência programada. Participe conosco pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui, mergulhados que estamos na sociedade de bem-estar, de consumo e também atrelados a essa terceira que eu chamo revolução, que é a revolução tecnológica. Então, Sérgio, delineando aí o horizonte da nossa conversa, o que é que nós poderíamos entender por obsolescência programada? Bem, obsolescência programada é uma estratégia que as empresas, no afã da competição, encontraram para poder fazer com que vendessem cada vez mais produtos, né? E encontrou um eco numa sociedade afluente, né? De uma forma sem precedentes na história humana, né? E numa cultura onde ter é muito importante. Né? Agora, essa estratégia que é profundamente capitalista, ela começa quando? Ela começa com mais vigor no século XX, quando você começa a ter uma produção não só mais daqueles produtos que a gente diria hoje de subsistência mesmo, né? Quando a indústria se diversifica e com ela os seus produtos, as suas aplicações, e aí ela tem início esse processo aí de que um economista, o Schumpeter, vai chamar de destruição criativa. Correto. Bom, Ricardo, veja bem. O termo ou expressão obsolescência programada, o que é isso? As pessoas começam a me perguntar, né? Enfim, você poderia dar exemplos do nosso cotidiano que levem as pessoas a entenderem que estamos, de fato, inseridos completamente nesta perspectiva? De obsolescência programada, com certeza. Hoje, cada dia que a gente percebe, são produtos, né? Dentro lá do nosso conselho, lá da Emily, que a gente trabalha com reciclagem, por exemplo, nós percebemos que recebemos uma série de monitores de tubo. 90% dos que chegam lá funcionam, estão em perfeito estado e tudo mais. As pessoas estão trocando por LCD, tecnologia mais recente, que também já chegam em termos relativos na mesma proporção de tubo, né? Então, quer dizer, eram equipamentos que duravam 5, 6 anos, ou então ativo até hoje, só que as pessoas estão trocando por equipamentos que duram um tempo muito menor. Né? Um LCD, ele dura, a durabilidade dele, não sei por qual fator, talvez até pelo próprio conceito da obsolescência programada, ele dura muito menos do que Da mesma forma, essas TVs de plasma, de LCD... E não tem conserto, né? Não tem conserto. E outra coisa, não se conserta mais nada. Elas são projetadas para não ter conserto. É uma placa e uma tela. Algum defeitozinho na tela, acabou. Você perde toda aquela estrutura, todo aquele material, não tem valor como produto mais. Então, nesse sentido, Paulo, as mudanças técnicas de um produto para o outro, elas são pequenas.
Mas tudo isso, ou seja, a indústria obedece, segue a estratégia de fazer cada vez mais produtos descartáveis, é isso? Sim. Existe um parâmetro que empresas vamos determinar, por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia agregada. Hoje você tem uma competitividade enorme entre esses produtos e, apesar das poucas e significantes evoluções percebidas no produto, sempre, falando um pouco da minha área, o design ele acaba interferindo no produto, deixando ele um pouco melhor, um pouco mais ergonômico, ou até mesmo um cantinho arredondado, uma cor diferente, um material novo. Uma forma, né, mais atraente. E esse produto ele acaba sendo um produto superior, por algum motivo. E tem outra parte dentro da indústria de eletroeletrônico, por exemplo, que é aquilo que evolui sob o ponto de vista do software, sobre o hardware que aquele produto opera. Né? E isso faz com que daqui 2 anos um telefone celular ele já é lento, ele já não tira mais aquela foto, ele já não processa mais determinado dado. Aplicativo. E atrás você tem toda uma indústria que cresce promovendo, por exemplo, aplicativos que vão sempre exigir um processador melhor, uma condição melhor. E isso entre os usuários, dentro daquele, eu preciso ter aquele que é mais interessante. Nessa perspectiva que você vai refletindo, o usuário tem que estar sempre atento e com senso crítico aguçado, porque senão ele embarca nessa onda assim, de vida para adquirir um aparelho, para trocar um outro sem necessidade e assim por diante, né? Uma coisa simples, o iPhone, o iPod, antes de lançar já tem fila na porta lá, o pessoal não sabe nem o que vai ter em termos de evolução de um equipamento para o outro, mas se faz fila, não é assim? Acontece dessa forma. Vai ter um plus disso ou daquilo, mas está todo mundo lá fazendo fila, que todo mundo quer ser o primeiro a ter, e o outro virou lixo. Correto. Né? Paulo, por que as pessoas se deixam seduzir pela novidade? O que você acha? Tem um fator muito interessante que hoje as grandes indústrias, principalmente, trabalham muito bem, que é essa coisa emocional sobre o usuário. É um fator de competição. E eles jogam com todas as mídias hoje. Hoje a gente tem números blogs, vamos dizer assim, que sondam o que uma indústria de tecnologia vai fazer, o que ela vai lançar, e que a gente chama de rumores, né? E esses rumores já valorizam esse produto a um certo aspecto. Isso faz com que o telefone novo, vamos pegar o caso do telefone que nem saiu ainda, já vire meu objeto de consumo, mesmo com o meu novinho em folha e funcionando perfeitamente na mão. Isso desperta o interesse do outro e do outro. E produto, para muitos, é símbolo de status. Símbolo de status, de poder, né? É um modo de estar avante. Tá certo. É um modo de vida até, para muitas pessoas. É um modo de vida, com certeza. Sérgio, nisso tudo, a publicidade exerce um papel fundamental, né? Com certeza. Publicidade, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por todos os lados. Antigamente eram menos mídias, hoje com um número maior de mídias, né? A publicidade cria necessidades. Cria necessidades. Essas coisas têm 2 lados sempre, né? Uma obsolescência programada que vai trazer um benefício, ela é até bem-vinda, né? Nós estamos tendo agora no Brasil, no início do ano, se trocou o diesel por um diesel com menos enxofre. Menos enxofre. Essa é bem-vinda. Da mesma forma, a propaganda, quando ela informa, ela tem esse papel de informar as pessoas, né? E dizer. Agora, o problema é que ela não só informa, né? E acaba que ela seduz as pessoas como se você tiver algo, você vai ser feliz, mais querido, mais desejado, vai ser uma pessoa mais importante em algum aspecto, né? E isso acaba tendo na nossa sociedade muito tecnológica uma relação estreita com o ter. Né? Eu acho que a indústria é muito agressiva diante dos consumidores, porque ela desperta o desejo e um desejo que ela nunca vai realizar. Não. Você pode comprar todos os produtos do mundo, sua vida fica mais fácil, você tem mais bem-estar, mas o sentido, ele não passa por aí, entendeu? Não. O sentido da vida, ele passa por um viés de interioridade, de espiritualidade, né? Então, diante disso tudo, doutor Ricardo, há no nosso meio hoje uma cultura do reaproveitamento, uma cultura da reciclagem, ou isto ainda é apenas discurso? A reciclagem no Brasil, tem 3 anos e meio que a gente está trabalhando nessa área específica. E o que a gente percebeu é o seguinte:
o negócio reciclagem, ele foi sempre colocado como uma coisa à margem dentro da sociedade. Tipo, o sujeito não deu nada, vai catar latinha, vai não sei o que lá, e ter alguém que compra, um mercado muito informal ainda. Então, a estrutura da reciclagem ainda está muito baseada em informalidade, muito atravessador, e um mercado não muito consolidado. Então, nós geramos uma quantidade muito grande de produtos recicláveis, né, que seriam de resíduos, que são altamente recicláveis, e aproveitamos muito pouco. O índice de aproveitamento no Brasil é pequeno. E muito em função disso. A nossa cultura não permite isso. Na área de eletroeletrônico, todo mundo guarda em casa. Hoje a gente trabalha com isso, a gente coleta muita coisa em casa. A gente tem lá equipamentos do século XX, né, do início do século XX, TVs, rádio, muita coisa é relíquia, funcionando e tudo mais, mas as pessoas têm até um certo apego com isso. E nós temos a cultura do seguinte, eu vou comprar um novo, aí passo pro amigo, para a empregada, pro vizinho, e esse equipamento vai andando até chegar um dia que ele é jogado fora de qualquer maneira, ele não é pensado em jogar fora. Da mesma forma, eu coloco o seguinte, nenhum desses equipamentos foram pensados em ser reciclados um dia. A forma como são montados, a quantidade de material que existe neles, todinho é baseado no quê? Num produto que seria como se fosse eterno. Ele ficaria ali eternamente, só que não vai ficar. Bom, ok, Ricardo. Nós estamos apenas começando, vamos descansar um pouquinho. Bom, o Horizonte Debate vai para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco.